Bem-vindos a mais um episódio aqui do Cami Souza Inspira, hoje com convidado e, aliás, um programa muito especial, inclusive uma edição especial, com convidado especial, para a gente divulgar a pré-venda, o pré-lançamento deste livro aqui, Cérebros Quebrados. Obrigada pela presença, Dr. Pedro Neuro. Eu sou fã, eu tenho inclusive o primeiro livro dele, ó. Eu estou muito honrado e muito feliz de estar aqui e super grato a essa oportunidade. Nós vamos falar sobre saúde mental, que é o tema do livro, mas fundamentalmente é esse período de pré-venda. Porque quem comprar na pré-venda agora... Mostra aí, Pedro. Tá? Quem comprar na pré-venda, vou ser enfático, então é aquela coisa. Toda a renda, toda, 100%, vai para ACD, que é uma instituição que reabilita jovens e agora adultos com problemas neurológicos de maneira assertiva, de colocá-los na sociedade de novo. Então, é uma instituição especialíssima, mas ela só vai receber esse apoio com o dinheiro desse livro se for agora comprado na pré-venda, que vai até início de agosto. Então, esse programa foi feito muito em função disso, né? Quebramos um protocolo aqui para poder ter tempo hábil para as pessoas ajudarem a aceder e, obviamente, desfrutarem do livro no qual nós vamos falar agora. Que com certeza está incrível. Então aproveitem, tá? Para garantir e contribuir, né, para a CD, que faz um trabalho impecável até o dia 10 de agosto, Isso. né, Pedro? Depois a gente compartilha também no Instagram. Então, seguinte, Pedro. Bom, eu sou uma apaixonada pelo estilo de vida saudável, então para mim estar aqui hoje contigo é quase a realização de um sonho para a gente falar sobre isso. Dentro da minha caminhada, né, eu vivi muito isso da alimentação e hoje eu enxergo a vida saudável com muito mais pilares do que só um. A alimentação é um, né, que a gente tem que sustentar o máximo que a gente puder, mas tem vários outros. E aí quando a gente fala da questão de saúde mental, como que a gente sustenta isso no dia a dia? Porque a gente vive hoje um acúmulo de informação, né? A gente sabe meio que o que fazer, mas a gente está cada vez mais descompensado, né, no nosso estado interno, né? Pelo menos é a leitura que eu faço. Os cérebros estão quebrando. Estão quebrando. E por mais que a gente, às vezes, cuide uma coisa que outra, eu acho que é um manejo que a gente ainda não enxerga muito trazendo para o dia a dia físico, né? Então, eu queria que a gente, né, trouxesse um pouco disso, assim, como que tu enxerga isso e como que a gente traz isso para o nosso dia a dia. A origem dessa confusão tem muito a ver, Cami, com o fato de que o cérebro, por muitos anos, foi tratado como uma entidade separada do corpo. Isso dificultou muito a saúde do cérebro. Por quê? Porque hoje se sabe, graças à pesquisa, graças às evidências científicas, de que o cérebro está conectado com os outros 78 órgãos. Não, os outros 77, nós temos 78 órgãos. Ou seja, se o corpo vai bem, através do estilo de vida, da alimentação, da atividade física, nós vamos falar, né, do MAP, é um método que eu criei, que está nesse livro, para ajudar as pessoas. Se a gente sonegar essas coisas, nós vamos estar sonegando o corpo. E se o corpo estiver mal, o corpo vai mal na carona. Se o corpo estiver bem, o cérebro vai bem na carona do corpo. Porque corpo é cérebro, cérebro é corpo. Então, essa pequena detalhe, que parece um jogo de palavras, mas tem uma profundidade incrível, ele muda o jogo. Então, para nós reconstruirmos esse cérebro que está quebrando, porque os números são realmente aterrorizantes de epidemia de transtornos mentais, inclusive o subtítulo é uma epidemia invisível. Invisível, é. Tá? Aquela frase que a gente dizia, morreu lúcido, raramente a gente ouve, que as pessoas estão falhando o cérebro muito antes de morrer, o que é uma lástima. O que adianta um corpo são e um cérebro que não funciona? Esses dias eu estava falando sobre isso, até com o Fabiano Gomes, tem uma escola de yoga que é maravilhoso, tudo que ele traz. E ele falou que a gente tem que dar um jeito de não morrer nos próximos 15 anos, porque a tecnologia vai avançar tanto que a gente vai ficar quase que imorrível, né? A gente brincou. E eu falei, talvez o nosso grande desafio seja aprender a viver mais, né? Porque eu acho que a gente não é só sobre anos de vida, né? É sobre aproveitar bem esses anos de saúde. Anos de saúde. Não adianta anos de vida. 95 anos acamado é diferente de 95 anos caminhando, indo na praça, indo na feira, curtindo os netos. É uma outra, uma outra coisa. Então, assim, para resgatar esse cérebro que hoje está sendo lesado em jovens, por isso que tem um capítulo específico de telas, e quando a gente fala em telas, a gente fala em sono também, já vamos falar sobre sono, eu me senti compelido a escrever esse livro. É um manifesto de vamos dizer assim, de chamamento para melhorar o cérebro, porque quando a gente melhora o cérebro do nosso familiar, do nosso amigo, a gente muda o cérebro de uma sociedade que vai tomar melhores decisões, que vai ser menos raivosa. Então, o cérebro bem nutrido, bem tratado, eu até coloquei vamos mimar o cérebro, porque mimar é uma sigla, nós vamos para essa sigla. Nós vamos ter
nós vamos mudar a sociedade. Então, nós estamos na era da informação, o estudo tem uma transição, as pessoas estão realmente atacando o cérebro, nós mesmos, por todos os lados, o cérebro está quebrado, está espancado, ele está jogado no lixo, mas isso é uma questão de tempo. Eu sou um otimista para que, assim como o cigarro, foram necessários 15 mil artigos para provar que o cigarro faz mal, ainda vai ter que ter muita literatura falando sobre que estilo de vida levando a transtornos mentais, perpetuando, porque o estilo de vida, ele mexe em mecanismos primordiais na saúde cerebral e na saúde corporal, que é o MIMAR, depois nós vamos falar sobre o que são essas letras, e dentro delas está inserido o sono. O sono, hoje a gente sabe que sem o sono, a gente come mais, a gente não tem tempo para se exercitar, a gente não ativa um sistema de detoxificação do cérebro chamado sistema linfático, a gente acaba com o nosso sistema HPA, que é hipotálamo, hipófise adrenal, ou seja, a gente fica todo açucarado, cheio de cortisol. Cortisol também, ele enruga uma estrutura cerebral chamada hipocampo, que é onde começam os transtornos mentais, a maioria dos transtornos mentais começam no hipocampo, que fica aqui do lado do cérebro, uma bolinha, começa Alzheimer, começa a ansiedade. Faz com que a amígdala, que é a nossa estrutura réptil do cérebro, também fique grande, então a gente fica com medo de tudo, estresse de tudo. Sim, fica mais primitivo. Primitivo. O córtex pré-frontal, que é aquele racional, adulto da casa, ele não atua e deixa que a criança fique berrando. Então, por isso que as más notícias sempre são as que vendem mais, porque estimula a amígdala. Então, o sono impacta todas essas estruturas e todas essas questões relacionadas ao bem-estar do cérebro, além de aprendizado, né? De consolidar aprendizado, de nos dar melhora sináptica, melhora de plasticidade cerebral durante a noite. Não tem aquela expressão, como é que é? Tudo se resolve depois de um dia, né? Nada como um dia após o outro. Porque, claro, durante o sono, a gente fica testando caminhos para soluções da vida cotidiana. E sempre a gente acorda com uma soluçãozinha. Se a gente dormir, né? Óbvio. Eu sempre falo, né? O nosso corpo ele é muito perfeito. E ele vai dando um jeito dele pra ir se organizando. Sim. Ele faz o melhor que ele pode, né? E a gente, na verdade, a gente negligencia muito o sono, né? Porque se a gente não precisasse dormir, a gente não dormiria, né? O nosso corpo não desligaria a chave num período, porque justamente ele precisa, né? Então a gente se reorganiza muito. E pra mim o sono foi o que mais pegou. Eu sou mãe de um bebezinho, né, de 2 anos. Então o sono tá todo ainda mais bagunçado. E foi o que mais me pegou, assim. Pedro, foi o que mais me pegou, assim, eu senti como eu tinha um sono bom antes, como eu senti essa desordem, que se fala muito, né, desse período que tu tem, né, enfim, que mexe com a gente em várias camadas, tu ter um filho, né, mas essa desordem, realmente, do sono, nos desorganiza o dia inteiro. Eu vi uma vez numa palestra e... O nutricionista falou assim, eu sempre gravei isso que eu achei fantástico. Então, quando é que começa o teu dia? E aí, todo mundo prontamente, né? Começa quando a gente acorda, né? Enfim, quando eu tomo meu café, quando o dia começa ali. E ele falou, o dia começa quando tu vai dormir. Porque se tu não dormir bem, o teu dia é uma porcaria, né? E então eu acho que todo mundo dorme, teoricamente, né? Mas a gente poderia dormir melhor para se organizar, para possibilitar um ambiente que o corpo mesmo sabe o que fazer e que ele possa fazer da melhor forma, né? Para a gente construir um dia de qualidade. Exatamente. E assim, tem muita coisa histórica aí. Nós estamos passando numa fase de transição, onde o sono era um sinal de fraqueza. Durmam, como é que é? Trabalhem enquanto os outros dormem. Uma métrica de sucesso era dormir pouco. Várias vezes, meu pai herói, né? Meu pai chegava em casa às 11, acordava às 4 e tal, herói. Então a gente conviveu muito com essa misinformação, com essa desinformação. No momento que a ciência começou a revelar os dados, a caixa preta do que significa o sono, porque ninguém sabia muito bem a função dele, e agora a gente sabe bastante, e ela é crucial, eu diria que é um pilar. Para vocês terem uma ideia desse programa MAP que eu trago aqui, são 10 pilares. O sono é um deles. E ela é que dita a regra para os outros 9. Bem, tem muito a ver com essa questão cultural de que o sono não serve para nada, mas na verdade eu já falei aqui os efeitos que o sono gera, mas claro, não é uma questão de ligar e desligar um botão. Existe todo um ambiente, existem condições que facilitam o sono e que podem perfeitamente, eu trago aqui uma série de estratagemas, eu diria, dicas, para entre as 7 da noite e as 10 da noite a gente começar a desacelerar. Aqui tem que ter no screen, sem tela, sem assuntos financeiros, sem DRs. A gente tem que começar a eleger o que a gente vê, ouve e fala. Então a gente tem que começar num clima mais contemplativo,
eu estava dizendo, é difícil quando a gente tem um filho pequeno, mas está tudo certo, a gente compensa em outras coisas e esse tempo vai passar, é necessário. Até porque o estresse de cuidar de uma criança não é um estresse ameaçador, é um estresse motivador. Então, a privação do sono, eu ainda tenho uma teoria, não está comprovada, mas a privação do sono da mãe não me parece que seja algo tão ofensivo assim quanto a privação do sono de quem não tem um filho. Fecha parênteses. Criar condições. E entre essas condições, eu não posso deixar de esquecer aqui de mencionar um amigo em comum que nos uniu, que cria essa condição. Nós estamos falando aqui de uma cultura pró-sono, que começa desde do ambiente macro até o micro. Nós estamos falando aqui de um bom colchão, de um bom travesseiro, de um bom aporte, de um despertar, de um reconhecer de que isso é importante. Acho que isso é o primeiro passo, né, Cami? Tu sabe que quem nos uniu hoje aqui, né, nessa edição especial, criada assim, ó, do dia pra noite, quase que não passa de mágica. Moveu montanhas, né? Montanhas. O Felipe, da Companhia do Sono, né, somos clientes dele lá em casa. Pedroso. Agradecemos pelo sono, né? Eu fiz um movimento de troca de colchão, eu tava grávida, porque eu falei pro Felipe, já vou dormir pouco, vou dormir o melhor que eu puder. Exatamente. Pedro, a gente está falando, eu estava contando pro Pedro antes aqui, que a criação deste cenário é justamente para trazer um aconchego, né? Tem a coisa do verde, das plantas, enfim, né? Tem um pouco dessa minha cara, porque o ambiente ele comunica. E quando a gente fala desse ponto, de um colchão, de uma cama gostosa, que tu vai, né? Que vai te abraçar durante a noite, que vai possibilitar um ambiente que vai te ajudar, né, nessa construção. Acho que cada vez mais hoje, né? A gente tem que pensar no nosso dia, pensar nas escolhas que a gente faz todos os nossos dias, com tudo que está à nossa volta, de uma forma como nosso aliado. Eu sempre falo isso com alimentação, né? E eu cada vez mais trago isso, assim, pra mim é uma filosofia de vida, usar as escolhas diárias como aliado para tudo que eu quero construir na minha vida. Então, o sono de qualidade, então a higiene do sono, né, Pedro, que a gente fala muito de usar um chazinho mais calmante, diminuir realmente as telas. Dentro do possível, lá em casa, por exemplo, a gente quase não usa muita luz, né, até quando a gente fez lá a casa, a reforma, enfim, eu achei que ficou muita luz, eu pedi pra dimerizar tudo. Ótimo. Porque eu não gosto daquele luzão, já nem tô mais acostumada. Uma dica também é luzes indiretas na pia, para quando for escovar os dentes, não acabar com a melatonina. Muitas vezes a gente vai escovar os dentes antes de dormir, pá! Um luzão branco no banheiro. Aí para retomar já é muito difícil. E é bem isso, essa cultura já desde o início dessa preparação. E isso está na mídia também, vários atletas de alta performance, por exemplo, o Federer agora, né, ele disse que o segredo dele era dormir. Vários atletas. Então, o sono virou um luxo. Hoje a pessoa pode ter, sei lá, um império, mas não dorme. Pode ter não sei quantos carros e quantas fazendas e posses e materiais, mas chega na hora de dormir, a pessoa não consegue. Por quê? Porque para dormir, nós precisamos abnegar uma série de coisas, do seriado de TV, de ficar no celular, de trabalhar até de noite, de uso de álcool à noite, que é um vilão fatal, né? Faz com que a gente acorde no meio da noite, além de elevar nossos picos de insulina. Bagunça, né? Bagunça tudo. O sono é como se fosse um maestro, né, do nosso corpo. Se ele não tá... Se ele não estudou o que ele precisava ali... É uma boa metáfora. Então, a gente precisa ser proativo. O sono não é uma coisa passiva, a gente tem que lutar por ele. De maneira, claro, muitos pacientes meus acabam entrando numa noia. Sabe aquela noia? Aí não durmo. Calma. Faz as coisas que têm que ser feitas, que são essa higiene, esse posicionamento pró-sono, que o sono vem. Até porque o programa ele fala de atividade física, de maneira de comer, de maneira de respirar. Isso tudo junto, a pessoa acaba nem tão dormindo, ela acaba meio que desmaiando até. De uma maneira profunda, tendo os estágios todos do sono, incluindo o sono REM, que é uma parte importantíssima. Tu sabia, Cami, que se uma pessoa de meia idade passa 3 noites dormindo meia boca, ele acumula proteínas beta-amiloide, aquelas do Alzheimer, temporariamente, depois ele limpa. Mas olha que risco se tem uma pessoa que eu mostro no meu livro, uma paciente minha que comia bem, se movimentava bem, mas sonegava o sono, sonegava. Tá? Achava completamente inútil o sono, perda de tempo, segundo ela.
Eu mostrei aqui, infelizmente, o desdobramento disso. Ela era uma portadora do alelo E4, que é uma formação genética que aumenta em 15 vezes a chance de ter Alzheimer. Bah. Ou seja, quem é Um E4, prato E4 cheio, né? Não dormir para construir a doença. juntou a fome com a vontade de comer, ou seja, o ambiente mais o gene. E mesmo ela fazendo coisas boas, o sono aqui falou mais alto. É imprevisível. E ela acabou evoluindo, então, para uma doença de Alzheimer, com deposição aí, beta-amiloide. Claro que nós conseguimos, de certa maneira, desacelerar a doença, uma vez que nós introduzimos outras coisas, entre elas o sono, mas a doença foi deflagrada. Então, dito isso, Pedro, como a gente não precisa ser refém da genética, né? E o Longe ambiente, disso. né, vai contribuir, as escolhas diárias que a gente faz vão contribuir ou não, né, para a criação de saúde. Eu acho que hoje a gente vive até. Muitas vezes as escolhas num automático, elas vão construindo mais a doença do que efetivamente a saúde, né? Por isso que eu trago muito, né, dentro do meu estilo de vida, daquilo que eu posso contribuir, esse movimento que a gente decide, né? A gente pode decidir começar a construir saúde através das escolhas diárias, da hora que eu vou dormir, até a hora que eu acordo, enfim, eu vou construindo a minha vida, né? Eu posso escolher ver um filme de terror antes de dormir. Posso escolher ver um filme que daqui a pouco me anime, me inspire, é uma coisa positiva, né? Enfim, a todo momento eu tô escolhendo, e quando eu não escolho, eu também tô escolhendo. Isso. Alguém tá escolhendo por mim, né? Esse é o problema. Então eu já queria aproveitar, Pedro, eu queria te aproveitar aqui para que tu trouxesse, sei lá, 3, 4, 5 dicas, quantas tu achar eficientes para que a gente coloque no nosso dia para modulação, tanto de sono como de saúde e bem-estar de forma geral, que tu com certeza traz aqui, né? Mas traz de forma resumida pra gente. Isso. Então, o programa MAP, ele foi desenvolvido, é uma sigla, Movimento, Alimento e Pensamento. Pensamento é um monte de coisas, mas a respiração é o carro-chefe, ok? O movimento é com relação ao número de passos que a gente dá por dia. Então, existem vários estudos que falam que acima de 5.000 passos, a gente sai da categoria sedentária. Isso favorece o sono. Da parte do alimento, existe uma abordagem mediterrânea, que eu consegui, porque eu fui médico, eu fui neurologista, carteira assinada na Europa, em Barcelona, atendi pacientes, e me chamava a atenção, e eu descrevo no livro isso, de que não havia muitos pacientes com doenças neurodegenerativas no meu ambulatório. E o meu orientador me disse, que nós somos mediterrâneos. Então, eu não vou inventar roda, eu peguei a dieta mediterrânea e tropicalizei ela. Que está aqui, dividi em 7 itens. O primeiro é comer pouco. O que é comer pouco? É a gente sair da mesa uma discreta fome. Sim, não explodindo para aquele sono já. Exato, tá? Não tem aquele mindset anos 80, do tipo, o que nós temos que pedir aqui, garçom, para encher o bucho? Era isso, tá? Por quê? Porque nosso gene era assim, nós morríamos de fome, então a gente está preocupado sempre em overeating, comer demais. Depois, água. A água é 90% do cérebro, junto com a gordura boa. A gordura boa, ela não nos torna gordos, ao contrário, ela nos torna não magros e ainda por cima nos desinflama. Depois nós temos a própria salada, que dentro dela tem os fermentados e a gordura boa, que já está ali, o azeite extra virgem, mas existem outros grandes exemplos. Tem uma outra coisa muito importante, que é tu pegar todos os teus carboidratos que tu come ao longo do dia e centralizá-los no almoço. Ou seja, lugar de carboidrato é no almoço. Pode ser na ponta? Pode, mas menos. E por último, nunca evite, a qualquer jeito, matar a fome com algo que vai lhe dar um pico de açúcar. Pode ser um risoto ou um brigadeiro, não importa. Você vai virar açúcar igual. Vai virar açúcar igual. Isso tudo é um soco no cérebro e deixa a pessoa estada, não dorme. E o último pérola da alimentação é aquele jejum entre a janta e o sono, 3 horas. Que eu também costumo comentar com meus pacientes que seria interessante esse jejum também para telas. Tá? Embora se preconize 1 hora antes de dormir. Ok. E aí, na parte do pensamento, se divide sono e respiração. A respiração ela é um freio vagal desse nosso modo de vida luta ou fuga. É como se a gente estivesse numa guerra, na savana, ou correndo atrás de uma presa, ou fugindo de um predador. Não, inclusive, essa questão então, a respiração nos traz para o modo parasimpático, nos desinflama e favorece muito o sono. Tu sabe, Pedro, que a gente vive nesse modo, parece... luta e fuga. De luta e fuga o dia inteiro, e isso impacta no metabolismo, como a gente recebe, né, os alimentos. Total. Inclusive, conversando com um amigo gastroenterologista, Cristiano Rudi, na hora de comer, no mindful eating, super explorado agora, esse termo, no momento de comer é um momento sagrado. É um momento que tu não pode te distrair, porque tu tem que te escutar. A ponto até de tu, quando tu for comer, claro que vai ter as festas da família, mas não te empolgar muito.
olhar mais para as coisas que estão acontecendo, para te sentir, porque esses testes de intolerância e alergia são muito fracos, e quem vai decidir ou não é a pessoa mesma, que eu sou diferente da Cami, a Cami é diferente de mim. Então, esse voltar para a alimentação sem o celularzinho do lado, sem a televisão, dos gols da rodada, sei lá, ela é muito importante para que isso seja, de novo, repercuta isso à noite. Comer antes de dormir é uma tragédia, né? Sim, porque tu disputa a energia que tu usaria de forma natural para fazer a tua detoxificação, a tua organização, para digerir, né? Porque o corpo precisa fazer aquilo andar, então falta energia logo ali na frente para fazer o que ele deveria fazer bem feito, né? Então, esses 10 itens, cujo sono é o último a melhorar, vamos dizer assim, porque, de novo, nós não comandamos o sono, mas nós temos que vou colocar em prática esses 10 itens através de 7 semanas, criar um ambiente propício, porque o ambiente ele é muito mais forte do que o hábito. Eu quero mudar o hábito. Então tá, eu vou deixar essas coisas porcaria aqui em casa, porque as visitas podem querer. Que se danem as visitas. As pessoas vão umas nas casas das outras pelas pessoas, não porque tem na geladeira. Então, elimine tudo que vá conspirar contra a sua saúde, tira da casa. É muito importante a hora da compra. Prefira feiras, evite supermercados. O mercado é mais para produto de limpeza. E acabe criando dentro do seu ambiente opções que as únicas são saudáveis. Aí você não vai ter dilemas. Eu tomo essa Coca-Cola, esse suco industrializado aqui, ou vou numa água normal. Tira essas coisas da casa. Então, o ambiente sempre vai vencer. Não adianta ficar, quero mudar isso, quero mudar aquilo. Não vai pegar o celular. Então, bota ele num modo em que ele fique inatingível. Eu tenho um exemplo prático, eu não estou me colocando fora disso, mas quando eu vou dar uma palestra fora aqui de Porto Alegre, eu coloco o celular no cofre e peço para a recepção me acordar. Porque senão eu vou ficar aqui até as 4 da manhã, minha palestra no outro dia às 9 da manhã. Você está entendendo? Precrie um ambiente, não que facilite opções boas, que só tem opções boas. A vida fica muito mais fácil. A gente tem que decidir. O ambiente, inclusive, está incluído um bom colchão, um bom o ar é muito importante, né? A temperatura do ar. Então, todas essas coisas são moduláveis e estão nas nossas mãos, não estão nas mãos das indústrias e dos vilões da saúde. Não, isso é uma decisão, é autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade, eu sempre falo sobre isso, assim, eu acho que quando a gente se coloca no lugar de decidir e efetivamente fazer escolhas que conversam, porque quantas vezes eu mesma, e olha que eu vivo isso há muitos anos, eu tô me sentindo já um pouco agitada, a minha vontade é tomar um cafezinho. O melhor não é tomar o café, o melhor é tomar uma infusão, um chazinho que já vai me Mas se ajudar. Tem ali, tu usa. Entende? Mas a gente tem a vontade, e aí a gente fica nesse... se tem, tu usa, né? Mas eventualmente. Mas a gente se permitir trazer nisso um momento consciente, né? Para eu poder fazer uma escolha consciente, não só no automático, no automático é qualquer coisa, e qualquer coisa gera qualquer coisa, né? E quando a gente fala de construção de saúde, eu acho que nada mais primordial do que a gente se colocar no lugar de merecedor da saúde. Eu me coloco nesse lugar e eu passo a decidir, né, a favor disso, como aliado, né, disso. Então, Pedro... Tomar as rédeas, né? E esse livro me ensina a tomar as rédeas, ser protagonista. O Medicina da Manhã também traz uma mensagem parecida, mas essa é muito mais focada em saúde mental. E sono e saúde mental são indissociáveis. Então, aproveitem, tá? A gente fez essa gravação para lá de especial, para justamente aproveitar essa data. Então, a pré-venda do livro do Pedro, esse livro incrível, esse conteúdo incrível, a gente pode ouvir um pouquinho dele aqui, né? Incrível essa energia maravilhosa, Pedro. Então, aproveitem até o dia 10 de agosto, toda a renda, tá? De todas as vendas do livro, neste momento, até o dia 10 de agosto, vou reforçar aqui, vai toda para a ACD. Né? Então, que faz um trabalho lindo, impecável, né? Mudando, transformando muitas vidas, né? E que a gente possa, enfim, levar um pedacinho do Pedro, ó, pra gente aprender mais, pra construir saúde no nosso dia a dia e ainda ajudar. E, Pedro, pra gente fechar aqui, tô falando mimar, né, pra gente se mimar. Então, vamos encerrando o nosso assunto, mas traz pra gente essa pérola. Eu me dei conta de que 5 palavras meio que traduzem as principais causas ou fatores perpetuadores ou pioradores de transtornos mentais. E elas se acomodam na sigla MIMAR, M-I-A-M-A-R. Então, o primeiro M não poderia ser diferente, nosso segundo cérebro, nosso microbioma intestinal, que é alimentado com o estilo de vida. Então, tendo um bom estilo de vida, nós temos um microbioma diversificado, desinflamatório, que vai absorver melhor vitaminas e absorver menos carboidratos. Depois nós temos o I de inflamação, que a maior causa é o intestino, mas existem outras causas, até pensamentos
Sabia? Pensamentos como devaneio, ruminação, hostilidade, pessimismo, inflamam uma pessoa tanto quanto fumar. Então, a inflamação hoje é a maior causa de todas as doenças crônicas do planeta. São 55 mil doenças. Não é só questão mental. Depois nós temos o outro M, que é de mitocôndria. Mitocôndria é uma organela que nós temos lá do vestibular, que a gente tinha aquela noção dentro da célula que dá a energia para a célula, a usina de energia, mas ela tem 12 funções no cérebro e tem várias formas da gente melhorá-la, entre elas ter um bom estilo de vida e um bom sono. Depois nós temos o A, de antioxidação, que nós temos que retirar a fuligem, o ferrugem do nosso cérebro, e para isso o estilo de vida também se apresenta, especialmente o sono, ele faz uma limpeza desses radicais livres. E, finalmente, nós temos o R de resistência insulínica, que é um nome técnico que muita gente... Resistência insulínica, resumindo, pessoa muito açucarada. Então, o estilo de vida nos desaçucara. E para vocês terem uma ideia, o Alzheimer hoje está sendo chamado de diabetes do cérebro, diabetes tipo 3. Então, o açúcar, ele glica as células de uma maneira que elas ficam como se elas estivessem com um papel filme, elas não se comunicam. E isso predispõe à demência e outros transtornos mentais. A gente sabe que o açúcar está ligado a câncer, a infarto, mas também a transtornos mentais. E fazendo todas as 7 semanas, trazendo esses 10 itens, a gente melhora todas essas 5 letrinhas aqui que são essenciais para a criação de saúde mental. Porque quando a gente cria saúde, a gente bota a doença para fora do carro. Sensacional, Pedro. Para a gente fechar, que a gente poderia ficar aqui horas te ouvindo e aprendendo, né, a construir essa saúde no dia a dia, mas o que hoje tu enxerga com a tua visão, né, de enquanto saúde, o que hoje é ser saudável para ti? Ser saudável, bela pergunta, não é não ter doença. Ser saudável é justamente controlar esses mecanismos, estar com eles em dia, porque existe um conceito chamado doença de longa latência. Se a gente desrespeitar esses 5 itens do MIMAR, pouco a pouco o cérebro vai sendo insultado. E chega um momento que ele se rebela, sob a forma que vai depender da pessoa para pessoa. Uns vão deprimir, outros vão demenciar, outros vão ter um transtorno de estresse pós-traumático ou um transtorno bipolar, esquizofrenia mais quando a gente é mais jovem, mas enfim, sob várias formas. Então, é controlar essas variáveis através do estilo de vida do qual está nas nossas mãos, por decidir o ambiente, por decidir nossas escolhas e sempre respeitar uma coisa importante que todo mundo deve estar apavorado aqui me ouvindo falar. A regra 80-20, né? Que a nossa amiga... eu sempre defendo. Ou seja, 20% a gente vai atravessar um pouco o sinal, mas tá tudo certo. Agora, o bojo, a regra, ela teria que ser uma regra mais voltada a esse estilo de vida que contém movimento, contém alimento, contém respiração, contém sono, e vai fazer sua vida não apenas mais longeva, mas com muito mais qualidade. Não adianta chegar aos 90 anos um caco. A gente tem que chegar bem, porque há teorias de que se a gente chegar bem daqui a 90 anos, no meu caso vai ser daqui a uns 40 anos, a tecnologia vai estar tão avançada que talvez eu consiga ir para 100, 110, 120... Mas nunca capengo, né? Sempre com qualidade, senão não tem sentido ter longevidade, ou seja, tempo de vida, mas não ter tempo de saúde. Exatamente. Obrigada, Pedro. Agradeço. Aproveitem Cérebros Quebrados nessa pré-venda e obrigada mais uma vez.